Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, nós estamos conversando sobre a vida de Salomão, o homem mais sábio que pisou o planeta Terra, exceto Jesus, porque Jesus também é divino, mas falando como um homem, Salomão foi o homem mais sábio, segundo os relatos bíblicos, que pisou o planeta Terra. Mas a vida desse homem mostra para mim e para você uma lição grandiosa. Ou seja, por mais capacidade, por mais conhecimento que eu possa ter, isso não me garante nada com relação à salvação. Isso não garante nada a nenhuma pessoa. Por mais sábio que fosse esse homem, ele caiu de forma absurda. Sabe, Salomão, que quando recebeu aquele encontro com Deus e pediu sabedoria, em seguida ele teve o grande drama da vida dele, que nós conhecemos, que foi duas mulheres com dois filhos, duas mulheres e que tiveram filhos ali próximo, um dia após o outro. E aí uma das mães, elas duas, segundo o relato, eram prostitutas, e aí uma das mães, de forma impensada, sem o cuidado, o carinho todo, dormiu por cima do seu filho e o filho morreu. O que essa fez? Foi lá e trocou, pegou o filho daquela que estava vivo e colocou no dela, e o dela que estava morto colocou no outro. E como resolver isso? Então foram a Salomão, depois de muita discussão, e aí quando chegou lá, cada uma só tinha agora um menino, né? O outro estava morto. Diz: olha, não, esse filho é meu. E aí a outra diz: não, esse filho é meu. E aí uma dizia: não, ele estava comigo. Não, ele estava comigo. O outro que morreu é seu. E começou uma grande discussão. Salomão, então, de forma sábia, pediu que o soldado trouxesse uma espada, mandou colocar o menino e disse: olha, agora vai acabar o problema. Vou dividir o menino em dois, e aí metade fica para uma mãe e metade fica para outra. Quando Salomão disse isso, a mãe verdadeira disse: não faça isso, entregue o menino para ela. Aí a mãe, que era a impostora e não era a mãe verdadeira, disse: não, faça isso, mate-o, divide-o. Aí Salomão imediatamente percebeu que mãe era aquela que queria dar o filho para outra, porque um amor de uma mãe não quer que o seu filho morra. Pronto, ali foi o primeiro início para mostrar a grande sabedoria desse homem. E aí depois foi algo grandioso. Mas esse Salomão que fez isso, por conta da influência, por conta ele se deixou, diz o texto bíblico, se a gente perceber, capítulo 2 de Eclesiastes, verso 10, ele diz assim, olha para a gente entender: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração ou à minha mente. Na verdade, eu me alegrei em todo o trabalho. Essa foi a minha recompensa de tudo de todo o meu esforço. Ou seja, ele não se negou a nada. Todos os prazeres, todos os desejos que Salomão quis, ele assim o fez. Pensando até no aspecto, por exemplo, de casamento. Salomão casou-se com 700 mulheres e tinha 300 concubinas. Ele se deu a todos os prazeres de álcool, festas, drogas da época, e aí aos prazeres sexuais. Mas sabe o que mais? Essas mulheres todas, que eram mulheres que vieram de outros povos, que adoravam outros deuses, quando ele envelheceu, diz o relato bíblico, e nós vimos isso, que elas começaram a influenciar Salomão, a tal ponto que Salomão começou a construir altares nos montes, próximo do templo de Deus, para adoração a outros ídolos que essas mulheres adoravam. Sabe, para você ter uma ideia, esse Salomão que pôde trazer de volta o filho para essa mulher, Salomão erigiu, construiu altares onde era oferecido criança a esses deuses. Sabe, quando eu vejo esse relato, e aí eu quero que você pense, e eu tenho falado isso, eu e você precisamos desconfiar de nós mesmos. Não existe segurança em nós mesmos. Nós vivemos num conflito entre o bem e o mal,
e que a cada momento, a cada instante, eu e você podemos cair, porque somos fracos. A nossa única segurança para estarmos a cada dia em pé é vivermos um relacionamento com Deus, com reconhecer a soberania de Deus e nos tornar dependente dele, porque nós somos fracos, nós somos tentados à queda, nós somos tendentes à queda a cada dia. Por isso o livro Arte da Guerra ele diz: conheça a ti mesmo, que é o teu inimigo, e vencerás todas as batalhas. Conheça a ti mesmo, não conheça o teu inimigo e vencerás só metade das batalhas. Não conheça a ti mesmo, não conheça o teu inimigo e perderás todas as batalhas. O grande problema nosso é não conhecer a nós mesmos. Nós precisamos saber que somos fracos e temos a tendência de errar, de cair o tempo todo. É por isso que Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero, este faço, miserável homem que sou. Aí Salomão, agora já idoso, ele compreendeu todo o mal que ele fez, como ele se afastou de Deus, mas o Espírito Santo estava trabalhando, e aí ele entrou num desespero. Salomão descreve o livro de Eclesiastes com um aspecto de tristeza máxima. Ele seria o profeta do caos. E aí nós vamos ler alguns textos aqui para você perceber. Essa minha versão é Nova Versão Internacional, uma Bíblia que eu utilizo para o estudo. Diz assim, Eclesiastes, vamos ler alguns versos. Eclesiastes capítulo 1, verso 2, ele diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Percebe o caos da vida desse homem? Tudo é inútil, tudo é inutilidade. Aí ele continua dizendo agora no verso 14: tenho visto tudo o que é feito debaixo do céu, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Esse é um profeta do caos, ele percebe que a vida é sem sentido, ele já estava idoso aqui. E agora aqui, verso 18: porque quanto maior é a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o reconhecimento, maior o desgosto. Percebe como esse homem está desesperado, como ele percebe que a vida não tem sentido no aspecto humano. No aspecto humano, eu e você estamos desesperados, não tem esperança, mas nós precisamos viver a esperança da eternidade com Cristo. Aí continua dizendo aqui, agora no capítulo 2, e o verso 12 diz assim: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos havia feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para fazer, percebi que tudo era inútil, foi correr atrás do vento. Essa é uma repetição que ele faz. Aqui nós já temos, aí continua o verso dizendo aqui, agora o verso 17, ele diz assim, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. Aí ele continua agora ainda no verso 25, e quem aproveitou melhor quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Aí o verso 26, ao homem o que agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o carrega de ajuntar e armazenar riqueza para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Ele entra num desespero total. Aí a gente continua vendo aqui, diante disso, aí a gente dá um salto agora para o capítulo 7, e ele diz assim, olha só, a partir do verso 1, o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Esse é o grande Salomão desesperado. Ele diz, é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Percebe como Salomão está desesperado? A vida perdeu sentido para Salomão. Sabe, queridos, nós precisamos começar a entender aí no capítulo 12, concluindo aqui, ele diz assim,
Lembra-te, ele dá um conselho agora para mim, para você, depois que ele tinha compreendido. Lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude ou da tua mocidade, antes que venham os maus dias e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação ou prazer nele. Ele então agora, diante da compreensão de que a vida não tem sentido sem Deus, aí ele leva agora, já bem idoso que ele estava, e ele está querendo trazer para mim e para você uma grande lição. Ele diz assim, ó: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias ou os dias difíceis que são a velhice, e você vai dizer: não tenho mais prazer, não tenho mais contentamento. Essa é a mensagem. Eu e você precisamos compreender que a vida sem Deus, sem a perspectiva da eternidade, ela é uma inutilidade, como diz Salomão, é correr atrás do vento, é sem sentido. Sabe por quê? Porque todos nós vamos morrer, e isso é muito rápido, passa tudo, então acorda. É isso que Salomão está dizendo. O homem mais sábio teve uma vida muito próspera, cheia de sucesso, mas entrou num caos porque abandonou a Deus, mas depois na sua velhice ele volta para Deus, e agora ele está trazendo para mim, para você, o grande conselho: filhos, por favor, não trilhe o caminho que eu trilhei. Diz então até um conceito que sábio é aquele, inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros para não os cometer. Então, se eu e você quisermos ser sábio, precisamos aprender com a história desse homem, o maior sábio que pisou o planeta Terra e caiu de forma absurda. E agora ele traz para mim, para você, essa notícia: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, lembra de Deus agora, enquanto há tempo, porque você pode morrer, e se você morrer sem Deus, será a maior perda, será o maior prejuízo. É isso que Salomão, que Deus te abençoe, que você agora busque entregar sua vida a Deus, tendo a compreensão de que sem Deus nada somos. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar agora. No próximo encontro, ele faz o desfecho do que realmente importa na vida humana. Você vai ver e ficar espantado pela conclusão de Salomão. Que Deus abençoe. Vamos orar. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a aprendermos com essa lição. A Bíblia é a verdade, porque ela não esconde a falha dos teus filhos. Ela traz para que eu e você possamos nos esconder em Jesus e desconfiar de nós mesmos. Abençoe a cada um de nós, por Jesus. Amém.